Professor, o Maduro está brincando só com toda uma população, colocando seu país em risco, já que Estados Unidos estão cada vez mais próximos, né, de medidas de exceção em relação a outro país. Ou não, o Maduro está fazendo o que um presidente pode fazer. E também queria que você comentasse sobre essa utilização desses argumentos dos Estados Unidos, que já são conhecidos como criar argumentos para invasões, como lá no caso do Iraque. Então tem um trauma aí para o mundo todo, ou para a história da humanidade, em relação a criar argumentos para fazer invasões, mas colocando o Maduro como um líder ali, porque dificilmente alguém defende o Maduro. E colocando ele como líder de terrorismo é mais difícil ainda. Então também coloca uma dificuldade para outros países conseguirem defender que a Venezuela não pode ser invadida por outro país e, de certa forma, fazendo essa defesa pela soberania do país, flertar com uma defesa do Maduro. Se isso também é uma estratégia do Trump de deixar a situação da Venezuela muito difícil de ser defendida e dessa forma colocar as pessoas, na verdade, os países, né, defendendo essa ação dos Estados Unidos. Bom, de fato, o Maduro está numa situação muito complexa, tá? Vale lembrar que o governo federal, o atual governo do presidente Lula, não reconheceu a vitória do Maduro nas últimas eleições, mas, ao mesmo tempo, a gente deve lembrar que na semana passada, no início da COP, ou pouco antes do início da COP, o presidente Lula fez uma espécie de bate-volta até a Colômbia, né? Naquela reunião da CELAC, União Europeia, em que a agenda principal era a agenda em defesa da soberania na América do Sul, contra toda essa abordagem norte-americana em relação à Venezuela. Muito se criticou que foi criticado o fato de poucos líderes estarem presentes, né, nesse evento, mas o presidente Lula esteve. Eu acredito que o presidente Lula, como presidente do Brasil e como maior economia, o Brasil faz fronteiras com quase a totalidade dos demais países da América do Sul. Então, ele teve efetivamente de estar presente, porque se o presidente Lula talvez não estivesse, poderia mandar um sinal para os Estados Unidos de que ninguém se importa com a situação de um país estrangeiro invadir um país da América do Sul. Não da situação de que ninguém se importa com o Maduro. Obviamente, outros líderes da região fizeram esse mesmo cálculo de não querer parecer ser um apoiador do presidente Maduro. Isso, cada líder acabou fazendo a sua análise sobre a pertinência de estar ou não naquele evento. Mas o fato do Brasil ter ido àquele evento da CELAC mostra que o Brasil, como o maior país da América do Sul, né, aclamado como um dos líderes da região, ou o principal líder da região, é um país que se preocupa com a situação de uma intervenção estrangeira na região, que traria uma série de impactos para a região e para o sistema internacional como um todo. É bom a gente relembrar, como você disse, a questão do Iraque. O Saddam Hussein é um regime autoritário e foi promovido uma invasão ao Iraque a partir de supostas alegações de que o Iraque tinha, naquele momento, armas de destruição em massa e que depois dessas alegações os Estados Unidos invadiram e depois ficou comprovado que não havia nenhum tipo de armamento de destruição em massa. Outro ponto importante que os países e os líderes da região levam em consideração, se nós tomarmos em conta todas as intervenções norte-americanas a partir de 1990, os países que sofreram as intervenções, por mais complexas que a situação original fosse, esses países passaram a ter uma situação política doméstica internacional muito mais complexa, muito mais piorada com a intervenção norte-americana. Nós já temos uma situação muito grave do que acontece no Haiti, por exemplo, que tem repercussões sobre a migração, os fluxos migratórios na região, e um confronto
uma tentativa de intervenção, de mudança de regime em qualquer país que seja na América do Sul, abre um precedente muito perigoso e pode colocar todos os países em uma situação de risco. E o Brasil tem todas as razões, todos os motivos para se preocupar. Então, não por nada, ou devido a tudo isso, eu acredito que a diplomacia brasileira achou por bem fazer com que o presidente Lula se fizesse presente naquela reunião da CELAC e reforçar o posicionamento do Brasil como um articulador, como um mediador, colocou os bons ofícios da diplomacia brasileira à disposição para a mediação do conflito, porque, de fato, o Brasil e todos os países da região não têm condições militares de fazer frente a uma invasão norte-americana e mesmo lidar com todas as repercussões no que diz respeito a uma deterioração inevitável da situação de segurança pública nos países e de defesa para os países. A situação da Venezuela já não é boa há muito tempo, né, professor? Eu queria, então, para a gente encerrar, adicionar o outro país que vem vivendo essa tensão e essa pressão americana, que é justamente a Colômbia, que realmente é um país que está ali, né, no topo da movimentação de droga do mundo todo, principalmente para os Estados Unidos, que é diferente da situação da Venezuela. Venezuela não é o maior, né, exportador, enfim, de drogas para os Estados Unidos, mas a situação com a Colômbia é um pouco diferente. Queria que você falasse como fica, né, a situação da Colômbia, justamente onde foi a reunião da CELAC, que o presidente Lula sempre participa e mesmo dessa vez ele participou. Lembrando que teve a reunião de líderes da COP30, da pré-COP30, que com a COP30 foi para antes da COP mesmo. Aí ele foi à Colômbia muito rapidamente para fazer essa fala e esse encontro e voltou para a abertura da COP realmente lá no dia 10 de novembro, a COP que segue acontecendo até dia 21 de novembro. Olha, a situação da Colômbia, ela é muito peculiar, porque a Colômbia tem um histórico, nos últimos 30 anos, de uma relação muito próxima, de cooperação, inclusive, principalmente com os Estados Unidos, no sentido de combater o narcotráfico na Colômbia e todas as repercussões que o narcotráfico tem na região, no hemisfério americano, América do Norte, América Central e América do Sul, a partir da Colômbia. Então, a gente percebe também que como temos um governo progressista na Colômbia e que critica esse tipo de cooperação nos termos que elas estão colocadas com os Estados Unidos, faz sentido inferir que incluir a Colômbia também dentro dessa estratégia maior de combate internacional ao narcotráfico na América do Sul, na América Latina, manda também um recado para o establishment político na Colômbia, no sentido de que os Estados Unidos prefeririam governos alinhados à sua política de segurança hemisférica, principalmente no que diz respeito ao combate ao narcotráfico. Tá? A grande diferença por parte do governo Trump nesses últimos meses é essa mudança no tom por meio da requalificação do narcotráfico como atividade terrorista. E isso, então, tem todas as repercussões que já discutimos e vamos aguardar pelo melhor, que seria o distensionamento dessas abordagens. Perfeito, a gente conversou com Robson Valdez, especialista aí nessas discussões todas que a gente vem acompanhando internacionais, principalmente da pressão americana sobre a América Latina, América do Sul, Venezuela, Colômbia e colocando o Brasil também nessa discussão, já que os parlamentares estão aí reavivando a questão da segurança pública efetivamente para tornar facção criminosa no Brasil terrorista ou reconhecimento de que elas são. Isso tudo a gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas e certamente a gente conversa de novo com o professor. Obrigada, viu?